Boa noite, crianças. Estamos aqui para mais uma noite para contar uma história da Bíblia, o livro mais sagrado que nós já sabemos que existe. Vamos começar com a nossa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pronto, já fizemos a nossa oração. Agora nós podemos começar a nossa noite com mais uma leitura. Para isso, eu vou pedir que vocês já deixem o seu like e se inscrevam no canal, para que essas histórias também cheguem nos lares de outras crianças, para que a Gi possa também plantar a sementinha do Senhor Jesus no coração de outras crianças. Vamos lá? Deita, se cobre, vira para o ladinho, fecha os olhinhos. Agora se concentra só nas palavras que a tia Gi vai contar. A cura de um paralítico está em João 5, do 1 ao 9. Depois de curar o filho do funcionário público, Jesus foi até a festa dos judeus, em Jerusalém, onde havia um grande tanque de água com 5 entradas, chamada Betesda. Lá, muitos doentes ficavam esperando que um anjo de Deus mexesse na água, pois o primeiro que entrasse nela, depois disso, sairia curado. Entre a multidão estava um homem que era paralítico há muitos anos. Jesus aproximou-se e perguntou se ele queria ficar curado. O homem respondeu que sim, mas sempre alguém passava na frente dele, impedindo-o de entrar no tanque. Então Jesus disse: levante-se e ande, pegue sua cama e vá para casa. E o homem estava curado. Viu, crianças, numa simples palavra do Senhor Jesus, esse homem ele foi curado. A mesma coisa na nossa vida. Se nós quisermos ser curado ou que alguém seja curado, se nós tivermos fé e andar no caminho do Senhor, se for do desejo do Senhor, Ele cura, Ele salva. Esse Jesus que nós conhecemos é um Jesus muito especial. Ele fazia milagres, ele faz milagres e ele vai continuar fazendo milagres, porque o Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje. Basta que a gente creia. Agora eu vou contar a história da mulher adúltera, tá? João 8, do 1 ao 11. Jesus estava no pátio do templo, pregando para uma multidão. Enquanto ele falava, chegaram alguns fariseus e mestres da lei com uma mulher que havia enganado o marido, e por meio dela tentaram acusar Jesus de alguma forma. Naquele tempo, as mulheres que enganavam os maridos morriam apedrejadas. Então, os fariseus disseram a Jesus que aquela mulher havia sido encontrada em pecado. Então, Jesus começou a escrever com o dedo na terra e depois disse que quem ali não tivesse nenhum pecado, que atirasse a primeira pedra. Todos foram saindo de mansinho, até que só restou Jesus e a mulher. Então, ele disse para ir para casa e não pecar mais. Jesus salvou aquela mulher,
porque queriam matar ela, cheia de pedras na mão, jogando essas pedras naquela mulher. Mas Jesus falou: quem nunca pecou, que jogue a primeira pedra. Como todos lá já tinham pecado, como nós somos pecadores, ninguém pôde jogar a primeira pedra. Então aquela mulher foi salva por Jesus. E ela foi, e Jesus falou: vá e não peque mais. A mesma coisa é na nossa vida, crianças. A gente, quando pecar, tem que se arrepender e não pecar mais. Vamos lá. Cura de um cego de nascença. Está em João 9, do 1 ao 12. Certo sábado, Jesus e os discípulos avistaram um homem que era cego desde o nascimento. Os discípulos, muito curiosos, questionaram a Jesus: Senhor, quem é culpado por isso? Este homem ou os pais dele? Jesus respondeu que não há nenhum culpado, pois Deus sabia o que estava fazendo. Em seguida, fez uma lama com terra e saliva, passou-a nos olhos do cego e disse para ele ir até o tanque de Siloé e lavar o rosto. O homem fez o que Jesus disse, e quando lavou o rosto, passou a enxergar. Depois contou para as pessoas o que tinha acontecido. Esse foi mais um milagre do Senhor Jesus. Agora vamos para outra história. Jesus conversa com um cego. Está lá no livro de João 9, do 13 ao 38. Ao saberem o que havia acontecido com o cego, os fariseus mandaram buscá-lo, pois expulsaria da sinagoga quem cresce em Jesus. Quando o homem chegou, todos fizeram muitas perguntas e ele simplesmente contou que Jesus havia aplicado uma lama em seus olhos, mandando que o lavasse no tanque de Siloé, e então ele passou a enxergar. Furiosos, os fariseus expulsaram o homem da sinagoga. Quando Jesus soube da expulsão, procurou-o e revelou quem era. Agora que você já sabe que sou Jesus, o Filho de Deus, acredita em mim? Sim, Senhor, disse o homem, ajoelhando-se diante de Jesus. Que história linda, né? Ele foi caminhar ao lado de Jesus. O pastor verdadeiro está em João 10, do 1 ao 9. Certo dia, Jesus fez a seguinte comparação: quem não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sim pelo muro, é ladrão. Só quem entra pela porta é o pastor verdadeiro, pois as ovelhas reconhecem seu pastor pela voz. Ele as conduz e elas o seguem, mas as ovelhas jamais seguirão um ladrão, porque a voz será estranha. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, vai ser salvo. O ladrão só vem roubar. Eu vim para que tenha vida com abundância. Essa história, Jesus quis dizer que quem seguir o que ele fala, quem seguir a palavra dele, quem seguir a Bíblia, vai ser salvo quando cada um de nós virarmos estrelinhas. A gente morre, vira estrelinha e vai ser salvo pelo Senhor Jesus. E vai sentar ao lado do nosso Deus maravilhoso, nosso Deus poderoso. Mas isso a gente precisa crer. Vocês estão crendo nas histórias da Bíblia, crianças? Pensa aí, ó. Vocês estão crendo? Não são histórias bonitas? Pois é, são histórias bonitas e verdadeiras. Agora eu vou contar sobre a morte de Lázaro. Está em João 11, do 1 ao 16. Lázaro morava em um povoado de Betânia com suas duas irmãs, Maria e Marta, e estava muito doente. Jesus estava em outro lugar quando recebeu uma mensagem informando-o sobre a doença do amigo.
mas sabia dos planos de Deus. Ele gostava muito dos 3 irmãos, mas ainda assim ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos que precisava ir à Judéia. Muito admirados, os discípulos o questionaram por isso, pois o povo daquela cidade queria matá-lo. Então Jesus respondeu que Lázaro tinha morrido, mas assim o povo conheceria o poder de Deus e iria crer nele. Muitas pessoas foram à casa de Lázaro para consolar Maria e Marta. Ao encontrar Jesus, Marta disse: "O meu irmão morreu. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ele vai ressuscitar, pois sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Você acredita nisso? Marta respondeu que sim. Então Jesus perguntou onde havia sepultado Lázaro. E quando lhe mostraram, pediu para que tirassem a pedra. Em seguida ordenou: "Lázaro, venha para fora." Lázaro havia ressuscitado. Todos se maravilharam e muitos começaram a crer em Jesus. Essa história do Lázaro é linda. O Senhor Jesus, quando chegou lá, ele já estava morto, Lázaro. Já estava sepultado. Mesmo assim, o Senhor Jesus ordenou que tirassem a pedra. Jesus, ele não retirou a pedra. Ele pediu para que retirassem. E assim é na nossa vida, crianças. Tem coisas que o Senhor Jesus quer dar para nós, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Do mesmo jeito que Jesus pediu para que tirassem a pedra, ele poderia muito bem ordenar para a pedra sair. Ele poderia muito bem com um dedo tirar a pedra, mas ele ordenou para que tirassem a pedra. Tem coisas que só a gente tem que fazer. Por exemplo, dar o primeiro passo em direção ao Senhor, para que ele possa fazer o milagre em nossa vida. Tá certo, crianças? Então, aqui eu vou terminando mais um audiobook. Espero que vocês tenham gostado, que vocês já estejam com soninho e até uma próxima história da Bíblia. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês, dos seus familiares, e nos encontramos breve. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no meu canal. Boa noite!